Aquilo que o evangelho de hoje nos ensina está relacionado a isso, a essas grandes alegrias, esse momento assim de poder os pais terem no colo o filho, fruto do amor, da graça de Deus. Tem coisa mais rica que nos realiza mais do que isso? Não, não tem. E o evangelho de hoje nos ajuda a perceber isso. As maiores riquezas que nós temos são aquelas que juntamos no céu. E juntamos no céu porque desfrutamos dela neste mundo. São as pessoas que nos amam, sim, que nos querem bem, que fazem parte da nossa vida. O evangelho de hoje não nos ensina a desprezar as nossas conquistas. Cada um aqui, tenho certeza que tem projetos, trabalha muito. Tudo que você conquista para sua casa não é fruto de facilidades, não. Não é isso. Tudo aquilo que você conquista para a sua família, não é, né, fruto do seu trabalho, é de muito esforço, não é? De muito labor, de muito ofício, trabalho. Mas vejam, o evangelho de hoje, Jesus estava pregando e de repente um jovem se levanta e se dirige a Jesus no meio da multidão e diz: Mestre, peça para que o meu irmão partilhe, divida a herança comigo. Ninguém entendeu nada num primeiro momento. Mas Jesus, então, ao ouvir aquela, aquele pedido, responde, primeiramente, que ele não podia ser constituído juiz daquela contenda, daquela discórdia. O papel dele vai mais além. Mas ele não deixa o jovem sem um ensinamento. Por que aquele jovem se dirigiu a Jesus? Porque entre o povo de Israel, os rabis, ou seja, os mestres, eles tinham também essa, vamos dizer assim, essa tradição de aconselhar as famílias quando tinha alguma contenda, alguma discórdia. O povo de Israel tinha uma legislação. Esta legislação, ela prescrevia que quando o pai viesse a falecer, o filho primogênito, o filho, não é a filha, é o filho primogênito, ele herdava os bens não para desfrutar sozinho, desfrutar os bens que foram construídos pela família, não, mas ele passava a ser o gerenciador desses bens para suprir as necessidades da mãe, dos irmãos. Então, cada um tinha uma parte da herança, mas quem gerenciava isso era o primogênito, o primeiro filho homem. Ele que tinha essa responsabilidade. Os bens deviam ter, deveriam ter um sentido social para com a família, ou seja, de guardá-los, não é? De protegê-los das necessidades. Então, essa era a legislação baseada na cultura religiosa de Israel. Por isso que Jesus foi chamado a mediar essa situação. Mas Jesus se nega. E ele se nega por um simples motivo. Ele não aceita que briga, bens, possam destruir os laços entre as famílias. Não! É inconcebível isso para Jesus. Que por causa de bens materiais, as pessoas partam para o campo da animosidade, da mesquinhez, da usura, da ganância, desprezando todos os laços familiares, a fraternidade que deveria existir entre os irmãos. Ele não concorda com isso. Essa materialização, né, das relações a partir da perspectiva dos bens materiais. Ele não está fazendo uma crítica ao que as pessoas têm.
Não. O que ele está aqui é pontuando como elas estão se relacionando com essas coisas. E claramente os bens daquela família estavam acima do bem comum deles, do bem-estar da família. Tá? Era fruto de ganância. E aí ele conta então uma história que é deste homem muito rico, muito rico. E aí, possivelmente um trabalhador, ninguém nega, mas vivia para aquilo. Esquecia as outras dimensões da existência humana. Esquecia, por exemplo, que as maiores riquezas, irmãos, não são aquilo que materialmente nós podemos adquirir. Essas coisas são efêmeras, elas são transitórias, elas passam, mas elas não deixam de ter o seu valor e o seu significado. Não, mas para isso é preciso ter sabedoria para administrar isso, não em favor de si somente, mas em favor daqueles que nos cercam. E aí há um outro elemento. Esse homem já estava, né, com mais do que o necessário. E aí veio uma grande colheita, ele ficou vislumbrado. Nossa, eu não vou ter nem lugar para guardar tudo isso. É óbvio que aqui a colheita é um simbolismo, não é, para retratar a riqueza daquele homem. E aí ele diz: eu vou destruir tudo, os meus celeiros, e vou construí-los maiores ainda. Aí depois eu vou ficar numa tranquilidade. Ocorre que naquela mesma noite ele iria partir. O evangelho vai dizer: neste dia, nesta noite, pedirei contas da tua vida, ou seja, ele vai morrer. E aí, o que adiantou todo esforço? Não, não se trata da riqueza. Se trata daquilo que ele elegeu como prioridade. Uma vez ele loucamente se dedicando somente aos bens materiais, ele esqueceu, por exemplo, da família, da atenção aos filhos, de momentos de carinho que passou despercebido por ele. Ele não soube administrar as coisas. Vejam, nós não podemos, e aí é um grande problema também na nossa sociedade, romantizar a pobreza. Olha, não é? A pobreza. Não. Deus odeia a pobreza, gente. Deus não concorda com a pobreza. Não quer que ninguém seja pobre. E o fato das pessoas serem pobres não quer dizer que elas automaticamente tenham garantidos um assento nos céus. Não. Porque a pessoa pode ser humilde, pobre, mas juntar tesouros no céu, ou saber se relacionar até com o pouco que ela tem. A pessoa pode ser rica, mas também juntar tesouros no céu, sabendo relacionar-se com as coisas que ela tem. Ocorre que aquele homem era mesquinho, ganancioso, insensível aos dramas das pessoas. O problema não é o bem, mas o sentido e a forma com que esse bem preenche a sua vida. E para aquele homem, o bem era o seu todo. Nada era mais importante do que aquilo, do que acumular. O amor da esposa, a presença dos filhos, tudo era secundário. A relação com Deus, a relação com Deus, porque o foco dele era enriquecer. É ter mais, é ter mais, é ter mais. O tempo foi passando. Ele podia ser muito rico materialmente, mas era pobre em espírito. Ou seja, era alguém que não tinha nada de sentimento que tivesse valor. Nem fé e nem emoções. Nada. Nada trazia tanto despertar de interesse, tanta atenção,
que os bens materiais. Era isso. Aí está o problema. A materialização da sua vida. Da sua vida. E aí, nem Deus, nem ninguém tem lugar naquele coração, porque já está preenchido, né? Ocorre que as grandes crises da vida não são essas coisas que vai nos trazer refrigério. Nas crises da vida, nas dores, não são os bens que vão nos consolar. Não. É a cadeia de relacionamentos que você constrói. As maiores alegrias, faça a experiência. As maiores emoções, quem nos proporciona são as pessoas. Nosso Deus. Olha, às vezes nós estamos ansiosos para comprar algo. Caramba! Aí você compra. Passa lá um dia, passa uma semana, passa um mês. Aquele fascínio vai diminuindo. De tal forma que aquilo que você tem já foi incorporado à sua vida. Não te traz mais nenhum fascínio, não. Não. A gente compra, absorve aquilo, passa a ser funcional para nós, mas agora, as pessoas surpreendem, não surpreendem? As pessoas são capazes de nos surpreender, de nos emocionar, de nos trazer novidades, gente. É isso, irmão, que se trata a leitura. Saber dar valor a cada elemento da nossa vida. E as maiores riquezas que nós podemos desfrutar, elas não têm preço. O amor do nosso Deus é gratuito. O amor que as pessoas sentem por nós também é desinteressado. Ora, quer felicidade maior do que ver um casal unido ali, vivendo as alegrias, as superações, os desafios juntos, na simplicidade do seu amor, aquele companheirismo de um acompanhar o outro, nos momentos felizes, mas nas dores da vida. Isso tem preço. Isso nos realiza muito mais do que qualquer coisa que nós podemos adquirir. Hein? Isso não nos edifica? O esposo dizer à esposa, eu te amo, pode contar comigo, meu amor. Ou a mesma coisa, esposo, estamos juntos. Aquilo que tiver, precisarmos de encarar. Vamos encarar na fé. Pronto. Coisa mais linda do que, por exemplo, acolher uma criança que nasce, como traz vida, como traz paz, como traz esperança. Mas tem pessoas que não se sensibilizam com isso. Não tem isso como a sua maior riqueza, sabe? Vivem somente para a materialização da sua humanidade, do seu ser. Ora, vai chegar uma hora que a frustração será muito grande, irmão. Então é saber administrar as coisas, sabe? É ter essa sabedoria. E é por isso que Jesus, ele se recusou a ser juiz daqueles irmãos. Tamanha era a indignação de Jesus com aquela situação. Vocês estão brigando por bens? Aí me vem o livro de Quelet, Vaidade das Vaidades. Sueven, Suevelin, em hebraico, vaidade das vaidades. Você trabalha de forma extenuante, consome todas as suas energias, esquece de que você necessita muito mais do que isso, necessita de afeto, necessita também de dar atenção, necessita se cuidar da sua espiritualidade, da sua relação com Deus, e aí, de repente, você morre, nos diz, não é? O livro do Eclesiastes, vem alguém que não juntou tesouros com você e vai desfrutar de tudo aquilo que você viveu e lutou. Talvez, se
pudesse ter um pouquinho mais de sabedoria, de espiritualidade, você iria perceber que a sua vida poderia ter tido muito mais sentido. Sua vida poderia ser muito mais edificante, mais realizada. Perdestes tanto tempo. Quantos e quantos sinais eu enviei a você, meu filho, das pessoas que estão do teu lado e que diziam: eu te amo, eu te quero bem. Quantas e quantas pessoas, minha filha, eu coloquei no teu caminho para enriquecer o teu coração de amor e você simplesmente não pousou o seu olhar, porque o teu coração estava distante. É isso que este livro que foi escrito no século terceiro antes de Cristo ensina ao povo de Israel, mas também a nós. Vivermos em função de bens materiais é como se fosse a vaidade. Ela é efêmera, ela passa, ela é transitória, ela não tem substância. A vaidade não tem substância. Portanto, ela não sustenta. O importante é saber administrar bem o pouco e o muito. É dar o devido valor, nem menos. É não se deixar ser escravizado. A ganância, ela atenta contra a caridade. Ganância e caridade não convivem. Não estão no mesmo espaço. Porque a ganância não se abre para a caridade. Sim, ela ocupa todo lugar da caridade. É possível? É possível você buscar e devemos lutar para que as nossas famílias possam ter dignidade. É isso que o nosso Deus quer. Que todos tenham dignidade. Vivam com dignidade, porque a dignidade independe do bem. Mas vivam dignamente. A dignidade é um valor intrínseco. Mas as pessoas precisam viver dignamente. Não vamos romantizar a pobreza. Não vamos romantizar a riqueza. Não por si só. Verdade. Pobreza também. Mas precisamos gerir bem a nossa vida. Para que nada nos materialize. E aí, meus amados irmãos, deixe-me dizer, a materialização pode ser no muito e pode ser no pouco. Vejam, a mesquinhez, o egoísmo, a ganância atinge todos. Seja os que têm muito, sejam os que têm pouco. Ser ganancioso, mesquinho, independe da condição social. Então, uma pessoa pode ter uma boa condição e viver a caridade, viver o amor. Verdade. Nós temos muitos casos disso. Não é? Viver a sensibilidade. Não. Nós podemos ter pessoas pobres, sem nada, mas sendo profundamente gananciosos. Não dividem uma fatia de pão. Tudo isso, quem vai modular, quem vai equalizar isso tudo é a espiritualidade, é a fé no Senhor. No muito ou no pouco, ele vai saber fazer com que a pessoa que está unida a ele administre bem a sua vida, possa valorizá-la. Então, Paulo vai nos dizer, nós devemos dar tesouros no coração do nosso Deus. No coração do nosso Deus. Não é? Ali, não é? Sermos ricos para Ele. E o que significa ser rico para Deus, irmãos? Ter caridade, ser fraterno, ser sensível, sensibilidade, não é? Ter misericórdia e compaixão. E isso, irmãos, independe daquilo que nós temos. Independe daquilo que nós temos. Então, meus amados irmãos e irmãs, que o evangelho de hoje
nos ajude a administrar bem todas as coisas. Lembre-se, as maiores riquezas de Deus estão diante de nós e elas não têm preço. São aquilo que nos edificam verdadeiramente. Os bens são importantes. Não desprezemos, não. São importantes para a nossa vida. Mas a maior riqueza que você tem no coração é o amor do seu Deus, do nosso Deus e das pessoas que estão ao nosso lado. Se soubermos viver para elas, viver para Deus, pode ter certeza, nós teremos sabedoria para administrar bem todas as coisas que conquistamos. E aí sim vamos extrair delas realizações, não mais e não menos. Lembremos, tudo na nossa vida passa, mas somente o amor de Deus e das pessoas é que nos edificam e que nos trazem as verdadeiras e mais profundas realizações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!